Já chorei, já borrei a maquiagem. Bom dia, ó. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sexta-feira. Dia lindão pra nós. 5 de setembro, hein, gente? Lá vai passando, lá vai passando. Vou compartilhar meu devocional com você. O devocional é Tiago 1:19, mas eu quero ler o 19 e o 20. Aqui no livro do Café com Deus Pai diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Aqui na King James diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio em falar e em irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Portanto, 21, rejeitando toda a imundície e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. O cuidado necessário. Você já ouviu o ditado que diz que o peixe morre pela boca? Ele nos lembra de que falar demais pode nos levar ao erro. Essa sabedoria popular encontra um eco profundo nas Escrituras. A Bíblia nos ensina repetidamente sobre a importância da prudência, e o próprio Jesus é nosso maior exemplo nesse aspecto. Durante o seu ministério, Jesus enfrentou constantes provocações dos fariseus, saduceus e dos mestres da lei. Eles buscavam incessantemente desafiá-lo. Me perdoe. Esperando que ele falhasse nas suas respostas, para dessa forma descredibilizar o seu ministério. Mas Jesus, com sabedoria e amor, sempre encontrava a palavra certa para exortar, corrigir e ensinar. Quantas vezes nos encontramos em situações semelhantes e acabamos agindo mal? Às vezes nós falamos demais, agimos imprudentemente, exagerando no que precisa ser dito. Em outros momentos, no entanto, nós somos prudentes, refletindo cuidadosamente antes de falar. Todos nós já experimentamos momentos de sabedoria e de tolice, porque a sensatez vem com amadurecimento. A direção bíblica de Deus para nós, ela é clara. Devemos ser prudentes com as palavras. Eita, me perdoe. Elas devem ter o propósito claro de edificar, não de machucar ou destruir. Por isso, é essencial buscar sabedoria e transformação, e o que encontramos somente em Deus, o nosso Pai. Você tem tido cuidado ao falar? Lembre-se de que as palavras têm poder e você pode tanto usá-las para abençoar como para amaldiçoar. Tome cuidado. Muitas pessoas não experimentam o que Deus gostaria, porque não têm controle da sua língua. Nós já falamos sobre o Tiago, capítulo 1, alguns dias atrás. Foi Tiago capítulo 1. E Tiago é o irmão de Jesus. E nesse capítulo de Tiago, ele fala sobre a sabedoria e uns conselhos práticos de como ter uma vida aperfeiçoada em Deus. Ele nos dá estratégias para fortalecer os irmãos, para manter uma vida de ação e de fé. Aqui fala sobre teste de fé, sobre sabedoria. É uma porção de como devemos andar na verdadeira religião. Ele também fala sobre a importância de pedirmos sabedoria ao Pai, porque Tiago deixa bem claro que ele dá e dá em abundância aquele que pede em nome de Jesus. Por isso que é preciso que leiamos o livro de Provérbios todos os dias, sabe? Cada dia que você possa ler um capítulo, porque ali é uma porção de sabedoria, de estratégias, insights, de caminhos e
e de ordenanças do Pai para nos tornarmos homens e mulheres sábios segundo o coração de Deus. Mas é que no versículo que a gente está especificamente falando, o 19 e o 20 que eu acrescentei, fala sobre um caráter aprovado do Pai. E ele dá 3 conselhos, que é tardar em falar. Não, primeiro é pronto para ouvir, tardar em falar e tardar em se irar. É preciso que alcancemos este lugar de bons ouvintes, porque o bom ouvinte, ele é atencioso, fala sobre respeito, sobre consideração, fala sobre amor. E hoje eu não sei se você percebe isso, mas as pessoas estão cada vez mais difíceis de serem ouvidas e de darem o ouvido ao outro, porque as pessoas estão sempre dizendo que estão na correria, né? E ninguém tem tempo para sentar à mesa. Ninguém não. Poucas pessoas têm tempo para sentar à mesa e ter uma partilha, a não ser estar no telefone, a não ser estar corpo presente, mas mente ausente. Isso é tão desafiador. O meu filho Davi, meu primogênito, me chamou a atenção esses dias, porque eu vendo pelo telefone e ele me chamou a atenção e eu refleti sobre isso. Ele disse: mamãe, será que pra gente assistir teria como a senhora desligar o telefone? Porque eu tenho certeza que a senhora vai pegar nele já para dizer que vai fazer um marketing aí sobre as vendas. E aquilo refletia quem eu estava sendo para o Davi. Eu estava sendo uma mãe omissa, em que estava priorizando outras coisas além do meu momento de qualidade com ele. E quando a gente ouve o outro, às vezes não precisamos nem expressar o nosso pensar sobre tal situação, mas às vezes o exercício de partilhar o nosso tempo, que é algo tão precioso no dia de hoje, a gente transborda a presença de Deus só no ouvir, sabe? Só no exercício da generosidade, em poder ouvir o outro. E o tardio em falar também fala sobre um caráter aprovado do Pai. Porque existem tantas pessoas que estão prontas, dispostas e disponíveis para... É como uma faca de 2 gumes, ela entra e volta rasgando. Eles têm a verdade absoluta deles enraizadas e diz: se quiser, vai ouvir. E não é por aí, né, gente? Não é por aí, até porque eu não sei como que tá o coração, as emoções, qual é a fragilidade do outro para eu expressar essa verdade absoluta em mim. Aquilo que para mim é algo simples e corriqueiro e banal, talvez, para o outro pode tornar uma ferida, um trauma, uma dor incalculável. Por isso que é preciso que pensemos antes de falar. É preciso que estejamos posicionados no outro. Isso se chama empatia. Às vezes o ouvir é muito mais cheio da sabedoria do que um falar desgovernado, desordenado, desalinhado, desconexo e sem a sabedoria do Pai. Cuidado, muito cuidado. Porque em Provérbios 18, assim como a gente sabe, diz que a língua tem o poder de edificar ou de destruir. A gente leu aqui. E o outro conselho, ordenança do Pai é tardar em irar-se. O tardio em irar é aquela pessoa que tem autocontrole, né? Que tem domínio próprio, que tem paciência, e isso é gerado também um dom do Espírito, que é a longanimidade. Meu pai era esperto nisso, ele tinha expertise, ele tinha doutorado em tardar-se na ira. Mas eu lembro um dia que o papai ficou muito irado. Quando a minha mãe faleceu, o papai ficou 2 meses sumido. Era o tempo que ele precisava. Já falei pra vocês. E as pessoas ligavam aqui, principalmente a família da minha mãe. Ficou nessa casa eu com 13, o meu irmão com 15, o meu primogênito, o irmão com 17. Nós ficamos aqui dentro dessa casa.
Meu irmão mais velho foi trabalhar como chapeiro numa lanchonete. E o Senhor foi suprindo as nossas necessidades e precisava de um período para dar entrada na pensão da mamãe, que seria para o papai, né? E sem o papai, como isso era possível fazer? Não era. Nós íamos para o INSS, nós três, e o Senhor enviou um anjo lá. Ela era tia de uma colega nossa da escola, e essa mulher, ela aprovou a aposentadoria da mamãe com maestria, sabe? Mas quando o papai chegou, eu e o meu irmão do meio tratamos o papai com tanta indiferença, sem honra, sem respeito, sabe? E um dia ele ficou tão irado com isso, meu Deus. O meu irmão Ulisses propagou uma palavra depreciativa para o papai. E meu pai era um homem de 1,90 m de altura, bruto. Quando atolava carro lá em Minas, eles não tinha muito telefone, mas eles mandavam chamar o Aristóteles para desatolar os carros, no peito. E ele pegou o meu irmão assim pelo braço, eu só vi os pezinhos dele assim, levantando do chão. Ele aprumou assim o Ulisses na parede. E eu não sei como que ele conseguiu, mas ele segurou o meu irmão de 15 anos só com a mão. E ele fechou a outra mão assim, eu digo, vai matar. Menina, ele deu um murro na parede que estrondou. E ele disse, ô rapaz, seu moleque, você me respeita que eu sou seu pai. Ai. E eu fiquei com tanto medo que eu pensei, se esse murro for aonde for, acabou. Era uma vez, Ulisses. Mas foi uma das poucas, acho que é a única vez que eu vi o papai irado. Porque ele tinha esse autocontrole, né? E hoje as pessoas estão irando com tanta facilidade. Vocês percebem? No trânsito, no trabalho, com a esposa, com o marido e principalmente com os filhos. Mães e pais com paciência e tolerância no nível negativíssimo na conta. Onde estão sempre exalando impaciência e até mesmo usam a ira como forma educacional. Ei, não dá certo. Não dá certo porque isso não representa o caráter aperfeiçoado que o Senhor quer de nós. Então que nesse dia de hoje nós possamos estarmos prontos para ouvir até o Senhor, sabe? Muitas vezes a gente está tão cheio de nós mesmos, das nossas convicções, que a gente tapa os nossos ouvidos para ouvir a palavra do Pai e o que Ele quer falar conosco. E será que nós somos e estamos disponíveis para aqueles que precisam falar? Será que quando alguém, um amigo, precisa partilhar algo, pensa em mim ou pensa em você? Será que nós somos bons conselheiros? Será que nós somos homens e mulheres que estão com um caráter aperfeiçoado e alinhado no Pai, onde as pessoas encontram em nós sabedoria de Deus para gerar e criar estratégias para solutivas dos problemas? Pensemos nisso. Pensemos nisso. Hoje eu só quero exalar gratidão ao Pai porque eu não consegui gravar o devocional ontem. Minha voz estava muito ruim e a minha ansiedade estava lá em cima. E durante essas 3 semanas eu fui ao médico acho que de 4 a 5 vezes. Foram passadas 4 receitas para mim. Eu adquiri uma faringite e adquiri uma inflamação das cordas vocais. E isso me causou assim uma saudade tão grande do meu pai, porque era ele que cuidava de mim. E hoje eu me encontro mais na solitude, né? E aí o Senhor quer gerar algo, sabe? O Senhor precisa aperfeiçoar algo em mim,
para que eu perceba que eu tenho que abrir mão de gerar expectativa nas pessoas. E meu desafio maior é a luta contra a minha expectativa nas pessoas. Eu sempre tenho a expectativa que alguns amigos chegados, sabendo que eu estou doente, eles vão me mandar uma mensagem. Mas não é sobre mim, é sobre eles, né? Isso não está sobre o meu e nem sobre o seu controle. Eu acho que o Senhor quer muito que alcancemos este lugar. De que as ações e as reações do outro em relação ao que façamos ou em relação à situação em que estamos não está no nosso controle. Isso não pode que nós nos abalemos emocionalmente. É sobre isso. Uma sexta-feira lindona para você. Que você possa ter bons amigos para ouvir quando você precisa. E que você também possa ser esse ouvido, esse ombro. Que você possa ser esse instrumento de maestria da palavra do Pai para levar solutivas de problemas em que as pessoas possam não encontrar. Mas ao pensar e ao precisar de uma instrução, de uma orientação, que eles possam encontrar em você este lugar. Este lugar onde é possível encontrar soluções diretas do trono do Pai para coisas às vezes tão simples em que o outro não é capaz de enxergar, de perceber, porque não estão com o coração alinhado a Ele. Deus te ama. Você é imagem e semelhança do Pai. Você tem o DNA dele em você. Que você possa ter essa verdade absoluta enraizada dentro de ti, porque assim nada te abalará. Porque os teus olhos estão voltados para o monte e tu sabes que o teu descanso vem do Senhor, a tua força vem dele. Que você possa pedir sabedoria ao Pai nesse dia de hoje e ter a certeza de que Ele nos diz que Ele dá-vos-á e dar em abundância para aqueles que pedem de coração. Boa sexta-feira. Se cuide, se priorize, se ame. Até amanhã. Shalom.